Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar? Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, como estrangeiro, ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavras do Santo Padre. Esta palavra nunca deixa de nos impressionar, porque nos revela até que ponto chega o amor de Deus, a ponto de se identificar conosco, contudo não quando estamos bem, quando estamos sadios e felizes não, mas quando estamos em necessidade. É desta forma escondida que ele se deixa encontrar, que nos estende a mão como mendigo. É assim que Jesus revela o critério decisivo do seu juízo, ou seja, o amor concreto pelo próximo em dificuldade. Revela-se assim o poder do amor, a realeza de Deus, solidário com quantos sofrem, para suscitar em toda parte atitudes e obras de misericórdia. São Gabriel de Nossa Senhora das Dores, clérigo passionista. São Gabriel, no século Francesco Possenti, nasceu em 1º de março de 1838 em Assis, de uma família abastada. 11º de 13 filhos, em casa o chamam Chechino, e desde pequeno aprende a rezar, como lhe ensinam os pais que transmitem a ele uma grande fé. Seu pai Santi, funcionário do Estado Pontifício, depois de vários cargos, é nomeado assessor em Spoleto e para lá transfere-se com toda a sua família. Pouco tempo depois morre sua mãe. Chechino tem apenas 4 anos, e quem o assume são sobretudo sua irmã Maria Luísa e a governante. Estuda com os jesuítas, onde cresce sua devoção mariana já transmitida a ele pela educação religiosa recebida, e no ambiente do colégio, medita sobre a vida de Cristo e sobre o contraste entre valores evangélicos e o mundo, da vida mundana à vida religiosa. Desde adolescente chama a atenção pela sua exuberância, elegância e vivacidade, além do caráter espirituoso. Tem um ótimo desempenho escolar e frequenta com prazer a alta sociedade soportina. Sente-se também atraído e fascinado pela vida religiosa, mas ama os divertimentos, frequenta salões de dança e teatros e lê romances com voracidade. Os diversos lutos familiares o marcam profundamente. Em 1885 morre de cólera a irmã Maria Luísa. Francisco é muito provado pela sua perda, reflete sobre a inconsistência das alegrias humanas e volta a pensar na vida religiosa. Mas seu pai procura dissuadi-lo. É 22 de agosto de 1856, último dia da 8ª da Assunção, quando pelas ruas de Spoleto realiza-se a procissão com a imagem de Nossa Senhora venerada na catedral. Francisco está em meio à multidão de fiéis e no momento em que o ícone está diante dele, percebe claramente a Virgem dirigir-lhe as palavras: Francisco,
Não entendeste ainda que esta vida não é feita para ti? Segue a tua vocação. 15 dias mais tarde deixa Spoleto. Tem 18 anos. Para em Loreto para rezar e conversar com Maria e em Morrovalle pede para ingressar nos Passionistas. Quando noviço, escolhe ser chamado Gabriel de Nossa Senhora das Dores e assim descreve aos seus familiares a sua nova vida na comunidade religiosa. O contentamento e a alegria que sinto dentro desta casa é quase indescritível em comparação com os divertimentos que tinha lá fora. Não trocaria um quarto de hora passado aqui dentro em oração diante de Nossa Senhora por um ano, ou o tempo que fosse, cheio de espetáculos e de passatempos de Spoleto. Realmente, a minha vida está repleta de alegria. Em 22 de setembro de 1857 professa os votos e em junho de 1858 transfere-se para Pieve-Torina para aperfeiçoar os estudos de filosofia e iniciar os de teologia para o sacerdócio. Lá multiplica as práticas ascéticas, continua a cultivar a devoção por Nossa Senhora das Dores e se dedica aos pobres. Em 10 de julho do ano seguinte é enviado ao convento da Imaculada Conceição na Ilha do Gran Sasso em preparação à ordenação. Em maio de 1861, Gabriel recebe em Pene as ordens menores. Mas a sua saúde é instável. Emagrecido tomado pela febre e por dificuldades de respiração, além da tosse e dores no peito, é diagnosticado com tuberculose. Morre em 27 de fevereiro de 1862, aos 24 anos, comprimindo contra o coração a imagem do crucifixo com Nossa Senhora das Dores. São Gregório de Narek. Gregório de Narek nasceu entre 945 e 951, em Vaspurakan, Armênia histórica, no seio de uma família de eruditos. Após a morte prematura de sua mãe, seu pai, Koshov, foi nomeado arcebispo de Anzevatsk. Por isso, confiou a educação do pequeno Gregório a seu tio Ananias, médico, filósofo e abade do mosteiro São Basílio de Narek, uma escola famosa de sagrada escritura e patrística. Além da Bíblia, o jovem estudou os poetas e filósofos do helenismo, foi ordenado sacerdote e depois, como abade, reformou Narek. Gregório era contemplativo, mas não isolado dos acontecimentos políticos e eclesiásticos da sua terra e de seu tempo. Sua fama ultrapassou os muros do mosteiro. Assim, a pedido do príncipe Gurgen de Anzevatsk, fez um comentário sobre o Cântico dos Cânticos, e a pedido do bispo Stepanos, escreveu a história da Santa Cruz de Aparan. No entanto, adaptou seus sermões e hinos para catequizar o povo. Para compreender seus ensinamentos mariológicos, de particular importância, compôs os louvores à Santíssima Virgem, nos quais apresenta a Imaculada Conceição de Maria com um estilo tocante, em que se percebe a saudade que sente da figura materna. No fim da sua vida, Gregório escreveu o Livro das Lamentações, tão popular e amado na Armênia, que sua leitura era obrigatória para as crianças, em idade escolar, depois de aprender o alfabeto. Gregório faleceu por volta do ano 1010, em Narek, onde seu túmulo, lugar de peregrinação por 8 séculos, foi destruído, junto com o mosteiro, durante o genocídio de 1915 a 1916. A obra de São Gregório de Narek, escrita há 1200 anos, continua sendo o modelo universal de literatura e espiritualidade. O autor inventou uma espécie de oração fúnebre grega em sequência, sobre uma alma em extremo perigo, e um opúsculo com uma corrente de orações. O ritmo e o número, aos quais recorre no poema anterior, diz ele nas Lamentações, não tinham outro objetivo senão o de agravar a dor, a lamentação, a nostalgia, a amarga ladainha das lágrimas. Logo, em cada frase, retomarei o mesmo método como anáfora e epístrofe, fazendo com que tal repetição possa representar, fielmente, o espírito e a força vivificante da oração. São Gregório é um inovador porque liberta a palavra interior de todos os cânones de expressão, regulados pela tradição filosófica ou religiosa do seu tempo. Assim, restitui ao espírito seu direito de se expressar, sem restrições, entrando em um diálogo direto com Deus, que exclui todo e qualquer dogmatismo, exceto o da liberdade. Trata-se de um diálogo, onde a solidão do ser humano e o silêncio expressivo de Deus se entrelaçam e se completam mutuamente, uma vinda de Deus na linguagem,
que demonstra as limitações da linguagem para se aproximar do divino. Nos 95 capítulos ou orações das Lamentações, o monge filósofo torna-se um representante solidário de todo o gênero humano, perdido no labirinto do pecado e angustiado pela falta de amor, mas em constante tensão por alguma coisa que não pertence ao mundo onde ele vive, a ponto de se abandonar à misericórdia do Deus da luz, cuja proximidade é imediata. A sua herança foi colhida pelos poetas armênios do século XX, em um período onde era extremamente difícil colocar o ser humano à frente de qualquer sistema.